My English is so good now, but I can't remember phrasal verbs. Então esse vídeo aqui vai ser para isso, a ensinar como não se lembrar, como não memorizar verbos frasais. Eu nunca memorizei. Você já perdeu tempo tentando memorizar verbos frasais? Eu coloquei uma lista bem estranha aqui do lado e eu vou explicar algumas coisas que tem nela. Go out é igual a go out, isso aí não faz sentido nenhum. Daqui a pouco vai fazer. Olha, antes de mais nada, já agradeço pela curtida que você já deixou aí embaixo. Agradeço também pelo compartilhamento desses vídeos. Eu sei que tem amigo seu que precisa abrir a cabeça para o inglês de uma outra forma e vai gostar muito desse tipo de vídeo. Aqui eu não vou fazer o que a maioria dos professores faz, que é 10 verbos frasais mais usados no inglês, 20 verbos frasais, porque isso tem em todo canto. O peixe dado assim tem em todo canto. O que a gente tem que aprender é a como separar esses grupos, como entender. Por quê? Porque não dá para ficar precisando de professor para explicar para o resto da vida, né? Eu digo aos meus alunos, vocês fazem aula comigo, mas eu não quero que vocês sejam filhos que dependam do pai para o resto da vida. Não, você tem que aprender a ser independente, tá certo? Então olha aí, primeiramente, o que é um phrasal verb? Em algumas definições, nas que eu mais vejo, qualquer um desses aqui pode ser visto como phrasal verb. Verbo frasal é o quê? É uma frase, ou seja, grupo de palavras, não é essa ideia de frase ou oração como a gente tem no português, é um grupo de palavras que formam uma ideia, que formam um verbo. Então, quer dizer que se só for um verbo não é verbo frasal. Não, não é. Se só for uma palavra não é, tem que ser 2, 3 ou mais, tá certo? Normalmente são apenas 2. E qual é a diferença de um verbo normal com uma preposição, por exemplo, e um verbo frasal? É disso que eu quero falar. Muita gente olha para uma lista como essa e pensa, certo, aqui são verbos frasais para eu memorizar. Mas olha aqui, run away is escape. Run away é bem diferente de escape, né? Mas ele é um verbo frasal do tipo que, quando eu coloco uma preposição, depois vira uma coisa que não tem nada a ver com o verbo original, porque tem verbo que é assim. Por exemplo, nós temos get over, forget, overcome, abandon something. I had a girlfriend, but she abandoned me, she left me. Man, stop crying. You need to get over her. You need to forget her. Olha, tudo bem. Get e get over tem significados bem diferentes. Isso aqui eu considero um phrasal verb real. Por quê? Porque a palavra, o verbo sozinho e o verbo com a preposição ficam com significados bastante diferentes, mesmo que os significados sejam ligados. Porque se eu tenho um problema aqui, eu posso simplesmente ficar bloqueado, ou eu posso get over, eu posso fazer isso aqui e continuar a minha vida deixando o problema para trás. Get over her. The girlfriend, the ex-girlfriend is a problem. Então, isso aqui eu considero um verbo frasal real que você precisa prestar atenção e talvez precise de algumas técnicas para memorizar, certo? Então, eu vou colocar aqui no início da lista. Runaway também é assim? Escape não tem nada a ver com run. Não? Claro que tem, porque I run away. É mesmo, então uma coisa é ligada à outra, né? The criminal ran away from the police. The police is running after the criminal. And the criminal runs away. The criminal escapes. Então, um verbo como esse, como é que eu vou aprender? Eu vou ter que decorar? Não, simplesmente se você entender o verbo e você conhecer a preposição, faz sentido. Digamos assim que, na minha concepção, na minha pessoal, não estou dizendo que isso tem livro, eu considero esse aqui um verdadeiro verbo frasal, porque ele é criado com a frase, ele não existe sem ela. Esse aqui, não,
As duas palavras têm significados próprios e juntando os dois dão uma ideia final. É um verbo mais lógico de se entender. Quer dizer que esse aqui não tem lógica nenhuma? Claro que tem, como eu expliquei. Mas é uma lógica que para um brasileiro, por exemplo, é mais difícil de entender. Tá certo? Então eu separei aqui dois grupos. Verbo frasal, que a gente tem que usar uma técnicazinha a mais para decorar. Eu vou passar uma técnica daqui a pouco. Outros que a gente só precisa entender as palavras separadas. Juntando os sentidos, a gente cria uma ideia para o verbo e não é necessário para dicionário, não é necessário quebrar a cabeça. Como é que eu vou me lembrar deles? Para usar. Isso é com o tempo. Não adianta você tentar decorar coisas secas, desligadas de contexto. Vou pegar uma lista e vou decorar todos. Porque quando a situação aparecer, você não vai conseguir fazer a sinapse. O seu cérebro não vai conseguir achar o verbo correto. Por quê? Porque você aprendeu um verbo de forma isolada. Não. Você vai aprender do contexto. Todo filme que você assistir, todo texto que você lê, vai ter phrasal verb. E quando você aprende o que você está vendo no dia a dia, você memoriza muito mais, você aprende de forma muito mais lógica do que quando você aprende de forma seca, como eu já disse. Give up. Para mim, esse é um verdadeiríssimo phrasal verb. Porque give é isso aqui, né? I am giving a present for you. Só que quando a gente diz give up, stop trying. A gente vê a tradução. Give up é desistir. Meu Deus, realmente não tem nada a ver. Então isso aqui a gente tem que criar uma lógica para ele na nossa cabeça. A gente vai criar daqui a pouco. Da mesma forma de get over. Get into. Está em que categoria? Eu vejo totalmente como verbo e preposição normal. O verbo get, que também tem sentido de movimento, né? Get in, get out, I am getting to the supermarket. A gente vai usar o get como substituto do verbo go o tempo todo. E into significa o quê? É a preposição para movimentos desse tipo, né? Get into the car. Get out of the car. Get into. Então, go into. Se você entender o verbo get, se você entender o into, você já vai entender esse verbo frasal. Eu estou fazendo assim porque, para mim, eu não considero como um verbo frasal que precisa ser memorizado, tá certo? Não estou falando de gramática, não estou falando de livros, nem de gramática formal. Believe in. Eu coloquei que é igual a believe in. Believe in. Por quê? Porque believe in, eu vi em alguns sites mostrando que isso aqui é um verbo frasal, mas não é. Esse é um verbo que precisa de preposição. Você consideraria gostar de como a expressão do português? Eu gosto suco. Não, eu gosto de suco. Ah, muda o significado, é uma expressão. Não, não é. O de é apenas a preposição que o verbo gostar exige. Certo? Então, believe in não é um verbo frasal. Não é. É simplesmente um verbo que precisa de preposição. Verbo seguido de preposição. Verb followed by preposition. Prepositional verb. Tem algumas formas que você pode encontrar isso na internet, tá certo? Listas de verbos que aceitam apenas uma preposição, que aceitam duas preposições, mas cada uma tem sentido diferente, certo? Então, todos os verbos com preposição depois não são verbos frasais? Não, tem outros que são. Esses aqui são verbos com preposição que mudam de sentido, ou que adquirem um sentido bastante diferente do original deles. Então, tem alguns que não mudam sentido nenhum, tem outros que mudam muito, certo? Go out é a mesma coisa. Go inside, out. Go out não é verbo frasal no sentido do que é uma expressão que você tem que se lembrar. O problema de verbos frasais é porque a gente pega listas enormes e aí a gente fica pensando, meu Deus, eu tenho que me lembrar de todos esses verbos. Não. 70%, 80%, a grande maioria não precisa ser memorizado. Por quê? Porque é só você entender as palavras ou perceber que aquele verbo precisa daquela preposição específica. Por exemplo, um verbo que precisa de uma preposição específica. Depend. Depend on. Sempre que você diz it depends on my mother. Hey, can you go to the beach tomorrow? I'm sorry, I don't know. It depends on my mother's decision.
Então, sempre que você disser depend on. Não, mas eu posso usar o in? Não. Depend of? Não. Depend about? Não. Depend on é como se usa o verbo depend. Do jeito que gostar de, a gente não pode dizer gostar com, gostar sobre. A gente diz gostar de, certo? Essa é a ideia básica de verbos frasais. Agora, como não decorar de forma ilógica e aprender de forma mais lógica? Eu crio imagens mentais. Por exemplo, get over, go over. E eu substituo por alguma coisa que talvez para mim faça um pouco mais de sentido. Get over a problem. Eu crio a ideia literal. Na minha cabeça vem uma pedra e no lugar de você ficar batendo na pedra tentando atravessar, você faz isso. The rock is a problem. Get over your problems. E para give up? Give up não tem nada a ver. Desistir é porque eu imagino o seguinte: eu tenho um problema na minha mão e eu faço o quê? Give up to God. Eu entrego para cima, eu entrego para as mãos de Deus. O sentido original desse verbo vem disso? Sinceramente eu não me lembro. Eu já pesquisei uma vez, mas eu não me lembro. Talvez sim, talvez não. Para mim serve como forma de memorizar, mas não memorizar de forma seca. Memorizar com uma imagem mental que ajuda a usar esse verbo na hora que eu precisar e também a compreender. Todo filme que você estiver assistindo, texto que você estiver lendo, uma das formas que eu uso é isso aqui. Man, your ex-girlfriend is crazy. Stop crying. Get over her. O que é que eu faço? Eu esqueço que a expressão existe e eu tento imaginar o que a pessoa está querendo dizer. Porque se é um amigo que está cansado do outro o tempo todo, o que é que ele vai dizer? Man, stop crying. Get over her. E se você estiver assistindo um filme e a pessoa fizer gestos com as mãos, preste atenção nisso. Você vai entender pelo contexto. Jonas, mas não tem como ter certeza. Você nunca tem, porque a expressão é diferente dependendo da pessoa que usa. Essa ideia de a gente pensar, não, eu tenho que aprender o significado dessa expressão, tenho que entender 100% essa expressão. Na verdade, não existe. Porque nem no português é assim. Eu uso uma expressão com um sentido, você usa a mesma expressão com outro sentido. Então a gente vai aprender dessa forma. Claro que, se você for no Google e você procurar, por exemplo, get over, meaning, e eu sempre indico você fazer o seguinte: quando você vai procurar no Google, coloque expressões entre aspas, porque é assim que o Google vai procurar como expressão e não como palavras separadas. Então aqui, get over, recover from. Olha aqui, recover from, recuperate from. Olha, parece que o português, sinônimos são muito importantes. Get better after, pull through, shrug off. E aí vai. Várias opções de sinônimos para vocês escolherem, tá certo? Aí o que é que você faz? Cria um exemplo, como eu fiz aqui, que seja fácil de você lembrar. Get over your problems. Um conselho. Get over your problems. Forget your problems. Então, a técnica é você aprender só aquilo que aparecer para você no que você lê, no que você assiste. Por quê? Isso é um filtro. Um filtro para você não decorar verbos frasais que você só vai ver uma vez a cada 5 anos. Teve muita coisa que quando eu estava iniciando a aprender inglês, eu tentava decorar e aí eu só percebi que não era necessário quando eu comecei a pensar. Caramba, eu decorei tanta expressão e eu nunca ouço essas expressões. Então eu fiquei, não, eu vou fazer o seguinte. O que aparecer nos filmes, repetidas vezes, eu vou prestar atenção. O que não aparecer nunca, é porque talvez ninguém use. Então eu ignoro. A gente tem que aprender a filtrar, certo? Então aqui foi como não decorar verbos frasais. Tem dúvida? Claro que tem. Esse vídeo não é completo. Isso aqui eu trabalho com os meus alunos nas aulas por Skype por muito tempo, certo? Se você quiser tirar dúvidas, pode perguntar aqui embaixo. Se quiser ter aulas comigo sobre isso e outras coisas por Skype, pode falar comigo também, ok? See you guys on the next one. Bye!